Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Minha convidada hoje é a dona Ermair da Silva Oliveira, a dona Santa. Um prazer tê-la aqui no programa. Muito obrigado. Bom, a senhora convive em Blumenau já faz um bom tempo, 20 né? 20 anos. 2 décadas. 2 décadas. E o que motivou a senhora a escolher Blumenau para viver já na terceira idade? Vilmar, sabe que na vida de todas as pessoas, o que predomina, o importante é a escolha. Se você faz uma boa escolha, você terá bons resultados. Se você faz mais, você vai sofrer as consequências dessa escolha. E quando trabalhei, né, quase 50 anos de Rio de Janeiro, saí de Minas, naquele tempo, no meu tempo, ir para o Rio de Janeiro era um sentido de melhoria de vida. E as mineiras gostavam muito de ir para o Rio de Janeiro. O mesmo aconteceu comigo. Quando eu perdi minha mãe, fui para lá e foram lá quase 50 anos. Mas eu tive muitos trabalhos, né? Eu trabalhei muitas coisas na minha vida, com certeza. Mas o meu último trabalho, que era justamente aquilo que eu gostava de fazer, fui funcionária 30 anos de uma igreja muito grande do Rio de Janeiro. E, consequentemente, eu era uma funcionária da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E lá eu desenvolvi um trabalho de responsabilidade de todas as celebrações. Eram 7 padres. Eu preparava 6 missas na parte da manhã. E, com certeza, devido a essa minha dedicação à igreja, a gente começou a fazer um trabalho além daquilo como funcionário. Aí me dediquei ao serviço social. Porque a nossa paróquia, a nossa matriz, ela era rodeada de 4 favelas. Então vamos localizar. Onde é que era essa... Na Penha. Ah, na Penha. Tem uma bela de uma igreja lá, né? Isso é um cartão postal. Mas aquela é uma irmandade, né? Aquilo é o que a gente chama de irmandade, inclusive até tombada já, né? Mas a minha igreja era mais no meio do comércio, muito movimento, sim. Né? E a gente teve, assim, durante esses 30 anos, muitos desafios. Muitos mesmo. A gente lá lidava com todo tipo de gente. Até mesmo bandidos. E a gente já sabia conviver. Muitas palestras eu dei muito trabalho social eu fiz naquelas paróquias. Subir lá conhecida e coisa. A dona Santa aqui, vou tomar um café. Passava por homens até armados de escopeta. Bom dia, boa tarde, meu irmão. E a gente sabia que era um trabalho, tinha um trabalho de evangelização que a gente desenvolvia ali. Mas eu percebo que, além de um trabalho de dedicação, né, religioso, de evangelizar, é um trabalho voluntário social, lidar com essa situação social exige um pouco da pessoa, de assistente social, de psicólogo também, né? Sim. Tem que ser um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Eu fiz, assim, muitos cursos, né? Assim, relâmpagos, mas para poder lidar com toda essa situação, né? E absorver, entender os problemas, com certeza. Né? Eu tenho, assim, a facilidade, sabe, de lidar com pessoas, que, aliás, é o meu hobby principal, né? Coleção de gente, eu gosto de gente. A senhora se relaciona bem com as pessoas. Por isso a gente tem facilidade de viver em assim, qualquer meio. É tanto quando a gente eu fui convidada assim, para muitas palestras em várias igrejas e movimentos de casais, de jovens. Eu sempre perguntava, para quem eu vou falar? Qual o público? Qual o público que eu ia, né? Qual era o foco, né? Assim, com quem eu ia, para quem eu iria falar? E isso é importante. A gente não quer que as pessoas vão até nós, mas a gente é que vai até as pessoas, né? Para que seja interessante. Agora, esse era um trabalho que exigia muito da sua dedicação, de outras pessoas, porque isso não é um trabalho feito de uma pessoa. Ninguém faz nada sozinho. É um trabalho de grupo, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Sempre você tem que... o trabalho só é desenvolvido se tem pessoas também interessadas e que se pode contar. Isso eu pude contar com muita gente. E a senhora sempre foi assim ligada à religião? Sempre. Isso veio de berço? Sempre, 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 sempre.
Mineiro, por regra, já tem, até na sua tradição, né? Inclusive festas culturais que estão ligadas à religião, né? Mas Minas já está muito tomada por muitas seitas, já não é mais, infelizmente, já não é mais aquela... Mas tem lá tradições fortes, como a festa do Divino Espírito Santo, por exemplo, né? E outros eventos que acontecem, até pela história de Minas Gerais, da colonização, a chegada dos portugueses e tantos outros. Principalmente as danças de quadrilhas, né? Sim, aquelas quadrilhas, sim. né? Que nem foi criado no Brasil, né? Isso parece que é da Inglaterra, né? Sim. Aquelas danças e tal. E aí foi-se muito interessante. Mas isso é o principal, as quermesses. Muita coisa herdada dos portugueses. Muita coisa gostosa, né? Tudo é bom no seu tempo, né? Tudo é bom. Mas lá aquele tempo era muito melhor? Não. Aquele tempo era bom enquanto foi. Agora você tem que viver o tempo de hoje. Você tem que estar sempre... Para você viver bem, sentir-se bem, ser feliz, você tem que estar vivendo essa realidade hoje. Né? Dona Santa, de que região a senhora é de Minas? Eu sou, não vou dizer que é mais aqui da zona da mata. Eu estou propriamente... quase divisa do Rio de Janeiro, porque 3 rios é a divisa do Rio de Janeiro. Eu estive. De ônibus estou a 3 horas do Rio de Janeiro, bem uma altitude bastante, acho que 700 mil altitude, bem... Lá é frio, né? Tanto que eu passo o verão lá na minha terra, por causa do clima. Pois é, não, é que eu estive não faz muito tempo em Tombos, que é uma cidadezinha ali na zona da mata, no sul de Minas, quase divisa com o Rio de Janeiro. Minas tem muito município, sim, né? Sim, muito, e tem uma parte rica, como né, aquelas cidades tombadas como patrimônio... Então, né? Hoje, no programa do jornal Hoje, estava justamente a matéria, foi Ouro Preto. Coisas, né? Bonitas. Eu estive lá, eu já visitei toda a cidade. Visitou as obras do Alexandrinho? Sim, é uma maravilha aquilo. Todas as cidades eu já fui. E Minas tem muito. Quando a gente fala em Minas, fala-se muito no queijinho, né? No pão de queijo, mas tem outras coisas deliciosas na gastronomia, por exemplo. Querido, na minha terra, os doces são os frutos da terra, né? É o pêssego, a laranja, a banana, a goiaba. E quando eu vou lá, eu já vou preparando. Gente, o pão de queijo, o queijo... requeijão, que não tem igual, doce de leite, que é o meu predileto, né? Lá eu passo o tempo todo comendo doce de leite e ainda trago, né? E esses doces maravilhosos, né? Meu Deus. E o quiabo. Quiabo, que aqui quase nem se vê. Sim, sim. E o jiló. E tem essas preferências assim, né? Tudo é regional, né? E tem, a senhora está falando dos doces, mas tem os salgados também, né? O porco, a puruca. O chouriço, que aqui parece que tem outro nome aqui, mas lá a gente chama de chouriço, né? Sim, sim. Oh, que aquilo é uma delícia, né? Carninha de porco. Não, tem uma... Tem muita coisa que é típica do estado e que faz parte da cultura brasileira. Né? O tutu! Pois é, viu? O tutu, muita coisa gostosa. E a vida do mineiro em si, que é uma vida simples, e o mineiro também é hospitaleiro, acolhedor, né? Sim. Muito na deles, né? Lá na minha terra, o pessoal é igreja... novela e a canastra, né? Que eles chamam de pif-paf, é o buraco, que eles chamam de buraco, não sei, gosto, que não tem muita... É tanto que eu tenho dificuldade, a minha irmã faz várias propostas para eu voltar a morar com ela. Tem todas as propostas, tudo, mas não consigo porque não tem quase nada assim para fazer. Eu sou acostumada a muita atividade. Dona Santa, tem uma coisa, todos nós, todo mundo tem essa coisa de amar a terra da gente. É que a minha irmã até diz assim, a terra chama de volta. Ela também deixou o Rio de Janeiro, vendeu tudo e foi para lá. Construiu uma casa belíssima. Meu Deus. Mas eu ainda tenho essa resistência por causa das atividades que eu tenho aqui, né? Dizem que é da característica do mineiro, da mineira, agir no silêncio. Sim. Mineiro come quieto. Ele diz que eu como quieto. Mas parece que não é bem assim. A senhora é falante, conheço outras tantas pessoas de Minas que falam uma barbaridade.
Olha, aqui é interessante por causa dessas palestras que eu faço aqui para pais e padrinhos, né, para eles batizarem seus filhos, e a gente, cada vez você vai falar para 100 pessoas. Nem todos vão nos reconhecer, nem eu também não vou reconhecê-los. Mas é uma oportunidade de a gente ficar conhecida. Então começou assim, tenho essa facilidade, né, de interagir. E as pessoas, às vezes, Dona Santa, vou lugar aqui para a senhora. É interessante que eu guardo o nome, né? É fácil, não. Por isso que eu conservo ainda esse apelido, por causa da facilidade de reconhecimento. Porque o seu nome é Irmair? É, Irmair. E Santa, é aquelas coisas que todos nós, de criança, uns pegam, outros não, porque é o apelido? É. Como é que surgiu esse apelido? Quando eu era criança, assim, 2, 3 anos, eu era muito quietinha, né? Aí punha no lugar, ela ficava. Então tinha uma menina lá de 13 anos... minha santa, minha santinha. E me pegava no colo. E aquilo ficou aquele apelido. Porque na minha família, todos têm nomes assim, né? Irmair, Eclair, Edir e Evanir. Todos têm apelido. Todos tiveram apelido. E assim foi. E eu conservei, gostei. Só que lá na minha terra chama de Santinha, mas aqui eu promovi, né? Eu passei para Santa aqui. Fui promovida. Já foi promovida. Mas Santinha não está muito Santa. Então, Pois é, e a senhora falava há pouco que, até por uma necessidade, imagino, de estudar, de buscar outros desafios na vida, a senhora então trocou Minas para o Rio de Janeiro. Como? A sua ida de Minas para o Rio... imagino que também... Foi em busca de uma vida melhor, né? Estudar, não? Naquele tempo havia muita dificuldade. Hoje é uma facilidade imensa. Quando eu estava em Minas, era uma família de 6, né? Classe, vamos dizer, média. Eu tinha uma infância gostosa, boa, tranquila. Meus pais viviam bem, a avózinha... Tudo muito bom, não tem nenhum trauma de infância, né? Tem recordações belíssimas, né? Mas essa dificuldade que o ensino, depois do fundamental, era pago, né? E teria que ir para outra cidade. E não era justo que meus pais bancassem só a mim e os outros não. Embora os outros não tinham muito interesse, só eu tive muita vontade de estudar. Eu sempre li muito, muito. Hoje em dia até uma das leituras preferidas minhas é as seleções, né? Que nem todo mundo, né? Assim. Eu estive agora em Minas, eu li numa semana o livro sobre a vida de Obama. Olha só. E ainda fui na biblioteca e pegava livros. Eu gosto muito de ler. Eu não sou de assistir novela, não. Eu sou vou atrás de um documentário, alguma coisa que me faça, que acrescente. Além de me acrescentar, o que eu desejo, o meu desejo, não é só para mim, é depois aquilo que eu posso partilhar, que eu posso passar para outras pessoas também. E eu sempre gostei muito de ler. É tanto que, hoje em dia, fala muito no trabalho escravo, pois eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Num processamento de um minério que hoje não existe mais, ele acabou, chamado mica. Tinha um valor imenso no tempo da guerra. Então, lá na minha terra tinha esse minério. Eu trabalhava com faca molada, com uma tábua aqui, cortando. Eu entrava às 7 da manhã, saía às 10 para almoçar, entrava às 11 na escola, saía às 3 e voltava para o trabalho, sábado o dia inteiro, fazia as tarefas de casa e era a primeira da sala. Então eu não vou muito com essa história de trabalho, não pode trabalhar para estudar. Isso tem prejudicado. Mas nessa época era a senhora, eram seus irmãos... Era a vizinha, os vizinhos, era a regra trabalhar cedo, ajudar a família. Sim. Né? É tanto que na minha casa era caixa única. Todos nós trabalhávamos e entregava dinheiro para a mãe. Porque a mãe é que dava comida, a roupa lavada, o ensino, tudo que precisava, porque eu precisava de dinheiro. Era assim que funcionava, né? Porque o Vilmar sabe que eu considero até hoje uma das grandes drogas, consumismo. Consumir. As pessoas, assim... E para consumir precisa do dinheiro. Precisa do dinheiro. Muitos pensam que cartão de crédito é dinheiro. Não, é dívida. É dívida. Dona Santa, vamos fazer um intervalo e a gente retoma essa prosa em seguida, pode ser? Pode, sim, com certeza. Tá bem gostosa essa prosa. Vamos lá, então. Então vamos ser breve no intervalo.
Ermair da Silva Oliveira. É a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. A minha entrevistada hoje é a dona Ermair da Silva Oliveira, a dona Santa. Bom, a senhora, né, vive fazendo um trabalho religioso, comunitário até hoje. Sim. Até hoje. E isso te faz bem e faz bem às pessoas. Com certeza. Que legal essa coisa de ajudar o Faz próximo, né? muito bem para mim, muito bem. E sempre foi assim? Sempre. Quanto tempo? Mais de 80 ou quase 80 anos? Eu estou com 85, né? Então, mais de 80, porque se a senhora começou a trabalhar com 10 anos de idade, um pouco... Parei com 70. Quer dizer, eu trabalhei propriamente 60 anos assim. E sempre nessa atividade ligada à igreja ou a senhora teve outras funções, não, outros trabalhos? Assim, voltando para a questão do Rio de Janeiro, né? Além do meu trabalho, que é o remunerado, né? Eu tinha um trabalho espontâneo social, né? E lá a gente conseguiu muitas coisas. Eu, certa vez, em vista da necessidade, eu elaborei um estatuto, assim, para que eu pudesse atender essas pessoas. Fiz algum cursinho relâmpago sobre serviço social, fazia um pouquinho da parte da prefeitura, na parte social, e fui desenvolvendo esse trabalho. E ali, eu, dentro da paróquia, eu nunca dizia assim, sou eu, é sempre o serviço social da igreja. Deixa eu entender, a senhora disse que estudou pouco, até porque não teve oportunidade. Então, a senhora desenvolveu isso tudo na convivência, aprendendo com outras pessoas, a vida te ensinou, ou isso já veio lá de berço, com o ensinamento dos pais, da família, que te levaram para esse caminho? Não, a busca foi minha mesmo. A busca foi por minha conta mesmo. Sempre gostei de ler. Ler, você sabe que você... Desculpe. Você aprende bastante, ler. Principalmente quando você escolhe boas leituras. Sim, sim. E fiz muitos cursinhos assim, né? Vários que pudessem ajudar. De teologia, a doutrina social da igreja, muitos documentos da igreja, para a psicologia, um que era muito conhecido, o Frei Albinarese, li livros, e assim a gente foi, porque tudo isso ajuda, né? Nessa linha de trabalho social, eu vou citar aqui... Eu gosto muito de escrever, escrever também. O Dom Helder Câmara. Sim, né? sim. A senhora chegou a conhecer? Conheci. Ele fazia um trabalho muito social, forte, muito né? bonito, Nessa muito linha. bonito. Ele está até já assim cotado para ver uma beatificação, né? Sim, quem sim. sabe até canônica, porque o apostolado dele, o ministério deles era em vista do pobre, né? Do necessitado, do marginalizado. Trabalho muito bonito, né? A gente tem, né, vamos dizer, grandes exemplos na igreja. Eu citei ele, mas tem outros tantos, né? Como nós tivemos João Paulo II, né? Aí a senhora já fala do Papa, né? Do Papa. Que esteve no Rio de Janeiro. Você sabe, ele esteve a primeira vez em 82. Na minha região, a gente é dividido lá,
a arquidiocese dividiu tudo em regiões. Eu cuidei de uma região para justamente preparar a visita dele, da minha região. Então, eu que distribuí os convites, aquela coisa, a gente teve um lugar privilegiado. Isso foi em 82, né, a vida? Faz tempo. É. E eu, quando vi a estampa dele, eu profetizei. Este eu vou guardar porque este é um santo. Olha só. Nós vamos ter isso como santo na igreja. Por causa do semblante dele, inspirava uma serenidade, uma coisa linda, sabe? João Paulo II. A senhora deve ter muitas histórias, né? Nesse tempo em que a senhora serviu a igreja, em especial no Rio de Janeiro, e por que não agora, aqui nesses últimos 20 anos em Blumenau, né? Muitas histórias bonitas, principalmente na parte social. Eu consegui aposentadoria até para mendigos. Ajudei, assim, com o envolvimento de outras pessoas que gostariam de fazer uma boa ação, mas não sabia como. Eu envolvi essas pessoas, assim, emprego. O Cine da Penha, que é o serviço do Ministério do Trabalho, ele mandava as vagas para mim. Empresário da minha paróquia, quando precisava de um funcionário, me pedia para saber que eu conhecia cada um. Olha só. Uma coisa, um trabalho que, meu Deus, que trabalho maravilhoso. Eu agradeço todo dia a Deus me ter dado essa oportunidade, nessa chance, oportunidade de fazer o bem. A senhora recebia essas pessoas, conversava, entendia o problema e tentava resolvê-lo? Ou ia até essas pessoas para resolver os problemas? Nas famílias, por exemplo? Vinha ou era indicado? Porque tinha problema de todas as espécies. Sim, aí, como tinha muitas favelas, dizia, Dona Santa, tem um problema lá assim, aí. Eu mandei falar com a senhora. Se procurava o padre para dizer, já conversou com a Dona Santa? E assim a gente ia, né, conhecendo os problemas e tentando, né, assim. Aí fazia um trabalho de promoção de distribuição de cesta básica. Pois é, uma coisa muito linda. Além desse trabalho voluntário social, né, a senhora, claro, organizava as missas. Sim. Participava das celebrações, Sim. como participa até hoje, né? Mas canta também. E canta muito bem? Não, isso aí eu não sei muito. Já também eu gasto a minha voz, porque lá eu usei muito a voz, né? Com muita leitura, muita coisa, né? Mas eu fiz parte, né, da Associação dos Aposentados e tínhamos um coral, que tem ainda até hoje. E depois tinha o da AMP, né, que a gente também faz parte, e tinha o coral da Pro Família. Mas esse a senhora está até hoje? Esse eu estou até hoje. Eu gosto, sabe? Eu gosto de estar no meio de gente. Sim, sim. Coisa mais gostosa é estar no meio das pessoas, ouvindo as histórias. E contando as histórias. Você ofereceu o seu ouvido, que hoje pouca gente tem paciência, eu tenho muita paciência. Para ouvir, eu gosto de ouvir histórias. E nas músicas, nos repertórios, né, que são... Cada coral tem lá o seu estilo, né? Mas a senhora, particularmente, gosta, por ser mineira, daquela música de raiz, né? Lá do interior de Minas, da viola, daquela música, ou do samba, MPB, que nem é no Rio de Janeiro, como é que é? Eu gosto muito de música que tem enredo. Que tem história. Que tem história. É isso que está faltando muito hoje. Mas a senhora é de um tempo em que a música tinha história e belas histórias, né? Naquele tempo que tinha lá aqueles parque de diversões, o sistema de música que os rapazes ofereciam. Ofereço agora com muito amor. Aí vinha aquelas músicas do tempo do Francisco Carlos, Gilberto Alves, né? E até aquele do... Não me lembro agora. A senhora deve ser do tempo da serenata, né, também? Serenata. Olha só. Sabe que o nosso coral da AMP, quando chega fim do ano, nós fazemos uma boa serenata, se alguém pede. Ou quantas serenatas a gente já fez para a pessoa às vezes estar doente, ou está fazendo aniversário, que algum membro do coral, né, que, vamos lá, tem um conhecido, está doente, eu gostaria tanto. E a gente vai de surpresa, chega lá e aí abre a janela, a gente aí... Que bacana. Canta, né? Nosso trabalho não é pago, nosso trabalho é todo gratuito, né? Por isso da AMP, né? Também da Associação dos Aposentados, né? E a Profamília, que a gente, como se diz, a Profamília, nós ali, o estilo, o gênero é só, que a gente diz, uníssono. Todos cantam no mesmo tom de voz.
E já na AMP já é coral mesmo, que a gente, cada um tem o seu tom, que, por exemplo, o seu contralto, tem o soprano, sopranino, a Cássia é sopranino, e tem os tenores, tem divisão, que a gente fala, divisão de vozes, né? Perfeito. Você deve conhecer a Miriam Vargas, ela é bastante conhecida, né? Já ouvi. A senhora canta, ou cantou com a Cássia também, que é minha colega lá na CBN Sim, também. querida Cássia, menina boa. Tem muita gente que se dedica à música e outros afazeres em prol do próximo, né? Porque a música faz bem para a alma, né? Não, tem uma linguagem divina, é a mensagem mais explícita que tem da gente se ligar às pessoas e também a Deus, né? Pois é, nós não podemos deixar passar, porque eu abri o programa perguntando como é que a senhora veio parar em Blumenau. A senhora contou por que saiu de Minas para o Rio. Agora, Blumenau foi por acaso? Como é que aconteceu? Digamos que até foi, né? Porque eu fiz uma excursão em 1979, quem nos acolheu foram famílias de Brusque e a gente, naturalmente, vem e conhece Blumenau. Amor à primeira vista. Se apaixonou pela cidade? Me apaixonei e aí comecei, a partir de 80, 82, minhas férias todas eu passava aqui. Por isso que eu tenho amizades aqui de quase 30 anos. Porque o Rio de Janeiro, via de regra, as pessoas se apaixonam, né? Até pelas belezas naturais. E agora a senhora trocar o Rio de Janeiro por Blumenau, porque Blumenau tem uma importância significativa, né? Tem. Mas assim, eu gostei aqui assim, que não tem mais que Blumenau, já perdeu muito a sua característica germânica, né? Sim. E eu vi aquele mundo, aquela educação, aquela preocupação. O estilo de vida, né? O estilo de vida. E era totalmente diferente do Rio de Janeiro. Lógico que eu deveria. Acho que fiz uma boa escolha. E está difícil sair daqui para voltar para Minas, né? Não sei. Mas, enfim, aqui o meu filho constituiu a sua empresa, o seu casamento. E a gente acaba... E o grupo de amigos, eu não consigo me desligar. Eu tenho raiz agora já, em Blumenau. Já tenho raiz não só pela família, mas também pelos amigos. Pois é, eu não posso deixar passar em branco aqui, porque alguém já me lembrou que Minas, além de tudo que nós falamos lá no começo do programa, tem rapadura, né? Rapadura, melado. Melado. Caldo de cana. E a famosa cachaçinha feita em Minas, né? Se bem que eu não tomo, né? Não, mas também não. Não, eu gosto de um vinho, né? Então sou mais para o lado de cá do sul, para o vinho. Precisamos falar do que faz parte. Lógico. É que nem se fala de Blumenau e se associa no lado positivo, que é o chopp, né? É o chopp, então, tem que... É verdade. Mas Minas também, nós tivemos grandes poetas, né? Verdade. Sabe que Ari Barroso é de lá, né? Sim. Foi o primeiro narrador esportivo de rádio. Meu Deus, Ari Barroso. Conheci o Ari Barroso, né? Não assim pessoalmente, mas que antigamente isso era programa de rádio, né? Eu conheci o rádio quando eu tinha 9 anos de idade. Ele tinha um programa de calouros, né? E era um sujeito exigente, né? E nós temos também o Pelé, né? Sim, nasceu em Três Corações. Não é poeta, mas é de Minas, não é poeta. Mas se for assim, nós vamos lembrar que lá nasceu o Juscelino e outros. A sua arte é nos pés, né? Mas, enfim, tem muita gente. Falamos há pouco no Aleijadinho também, que fez história, né? Na arte. Muita gente. Bom, mas eu só puxei essa questão dos poetas mineiros, porque a senhora também tem uma veia poeta, né? Gosta de poesia. Declamou muito na infância? Muito. Eu declamei uma poesia, ela tinha simplesmente 9 páginas de caderno. Foi em 1945, estava a guerra, foi quando acabou a guerra, em 1945, mas estava naquela tristeza ainda. E esta poesia falava justamente, né, a irmã, a mãe, a noiva, a esposa que ficou. E aquilo foi uma coisa bonita. Me lembro até, aquela poesia foi tirada do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, que ele faliu propriamente, né? E me lembro até o autor, Noraldino Lima. Aí a professora, que morreu agora com 100 anos, minha professora, você conseguiria decorar essa poesia?
Vamos tentar? Porque ela me viu falando uma poesia pela primeira vez no Dia das Mães, no pátio. Era uma homenagem, cada um podia escolher uma coisa, escolhi uma. Eu gostava muito de leitura e vi aquela poesia, decorei, eu quero falar, Nossa Senhora da Aparecida. Aí ela, puxa, você tem um jeito assim para. Aí eu falei assim, depois dessa minha primeira poesia, tinha 9 páginas de caderno. Eu decorei em 3 dias, eu já consegui fazer um ensaio. Tinha uma memória fantástica. Aliás, eu ainda tenho boa, não tanto, lógico, mas ainda tenho. Eu tenho aqui um livro, Poemas, Histórias, Crônicas, e nele tem obra sua. Vamos fechar o programa? Sim. Com uma mensagem da Dona Santa, pode ser? Bom, eu tenho 2, uma mensagem de otimismo e tem essa, uma crônica. Você... Então vai nessa crônica aqui. Crônica? Isso, fique à vontade. Muito bem. A ciência, em seus recentes avanços, tem acrescentado mais anos em nossas vidas. Porém, ainda não é o suficiente. É preciso acrescentar mais vida a mais gente. E a grande receita é o amor, o respeito e o reconhecimento da potencialidade que o idoso tem dentro de si. Envelhecer é um desafio e um grande privilégio. Quanto mais se avança a idade, mais cresce em nós a experiência e a sabedoria, que não se deve deixar de lado sob pena de a humanidade ficar lisada em sua caminhada histórica. Queremos deixar essa herança para a nossa juventude. Mas o idoso necessita de espaço físico, cultural e social para sentir-se útil. A terceira idade traz consigo a memória e a sabedoria do cotidiano, podendo viver em plenitude sonhos e aspirações guardadas ao longo de nossas vidas, dedicadas ao trabalho, à família e à sociedade. Vivendo agora a melhor etapa de nossas vidas, temos o prazer de fazer as coisas por prazer, sem ter que provar nada, apenas que somos capazes. Muito bom. Que bela mensagem. Muito obrigado. Tá bom, que muito foi um prazer muito grande o conversar prazer foi contigo, meu, né? e Que certamente bom. dos nossos E fica telespectadores. também esse meu abraço a quem está nos assistindo, né, hoje. Então, muito obrigado a dona Ermair da Silva Oliveira, a dona Santa, que foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente. O programa vai ficando por aqui, eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL e até a próxima. A todos, um grande abraço.